Bom dia, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo e nós vamos estudar Atos 18, né? Onde Paulo encontra Priscila e Áquila. Essa Priscila e Áquila trabalhou muito ajudando Paulo, nós vamos ver isso. E ele está viajando para Coríntios, né? Corinto, né? Aí que ele vai conhecer aquele pessoal, depois ele vai escrever lá de Roma. Quando ele estiver preso, ele vai escrever cartas para Tessalônia, Tessalonicenses, para Coríntios, para Filipenses, as pessoas lá de Filipe. Amém? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, né? Que nós vamos estudar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Rejane Fonseca, sou diaconisa. Eu sirvo a Deus há 39 anos e estamos estudando a palavra de Deus. Eu estou lendo e explicando. Amém? Não estou falando de mim. Eu sei que o Espírito Santo muitas vezes me direciona, mas eu estou estudando num livro, numa Bíblia de estudo, sabe? Muito boa que eu comprei. Ela é muito completa, sabe? Então a gente está estudando junto. Ela fala das coisas que aconteceu nessa época, né? Então vamos estar orando. E vamos continuar orando pela vida da Sofia, né? Para que o Senhor abençoe, que as plaquetas dela multiplica bastante, vai multiplicando e vai nascendo, e que o Senhor possa matar esse fungo e melhorar aquela perninha dela, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós paramos agora a nossa vida para sentar aqui nos teus pés. Oh, Papai do céu, graça nós te damos por esse momento maravilhoso em que nós podemos respirar a tua presença, sentir o teu amor por nós, porque ontem nós aprendemos que o Senhor se importa conosco. Oh, Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esse carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Senhor, a primeira coisa que eu quero te pedir é que o Senhor perdoe meus pecados, as minhas faltas. Se eu fiz alguma coisa que entristeceu o teu Espírito Santo, nesse momento eu quero me reconciliar contigo, Pai. Perdoa meus pecados, ouve o meu clamor. Senhor, eu oro pela vida da Sofia agora. Coloco ela nos pés da sua cruz, Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar o teu sangue sobre ela, do alto da cabeça até a planta dos pés. Porque eu creio no poder do teu sangue. O seu sangue tem poder. Injeta teu sangue nas correntes sanguíneas da Sofia, Pai. Aumenta aquelas plaquetas, papai, em nome de Jesus. Libera cura. Visita o coração dela, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai Santo. Cura, Senhor. Cura tua filha, papai. Cura a perninha dela. Abençoa o paladar dela, que a hora que ela for comer, ela achar comida gostosa e deliciar na comida, Senhor. Dá força para tua filha, papai. Senhor, mata esse fungo, papai. Em nome de Jesus. Dá sabedoria para esses médicos ajudarem a Sofia, Senhor. Que esse novo medicamento que eles vão dar para ela por via oral, Senhor, que ele possa trazer só benefício e não trazer malefício, Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada casa representada, que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, e suprir todas as suas necessidades emocional, financeira, física, Senhor. Oh, Papai do céu, toma, Senhor, cada um de nós nas tuas mãos. Nós somos ovelhas do teu rebanho, Senhor. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E nesse momento, Papai do céu, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade,
porque o Senhor tem cuidado de nós. E sabemos, ó Deus, que quando fazemos isso, a paz que excede todo o entendimento toma conta do nosso ser. Por isso, Senhor, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que te louva, Senhor, seja o nosso pensamento, a nossa paz em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, te pedimos. Fica conosco agora na leitura desse capítulo 18 de Atos. Vem nos dar sabedoria, vem nos dar revelação, entendimento, discernimento, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Vou ler na Bíblia Viva, tá certo? Capítulo 18. Então vamos ler. Paulo viaja para Corinto. Então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália, com sua esposa Priscila. Eles tinham sido expulsos de Roma por causa da ordem de Cláudio César. Paulo foi visitá-los e morou e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tenda, como ele. Todos os sábados, Paulo estava na sinagoga, procurando converter tanto os judeus como os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Mas, quando os judeus foram contra ele e lançaram insultos contra Jesus, Paulo sacudiu o pó da sua roupa e disse a eles: caia sobre a cabeça de vós o seu sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante vou pregar aos gentis. Depois disso, ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que adorava a Deus. Morava vizinha à sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a família dele creram no Senhor Jesus e foram batizados. E com eles muitos outros em Corinto. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão e disse: não tenha medo, fale, não se cale, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal nenhum. Muita gente aqui nessa cidade me pertence. Então, Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Mas, quando Galho tornou-se governador da Acaia, os judeus se levantaram numa ação coletiva contra Paulo e o levaram diante do governador para ser processado com a seguinte acusação: este homem procura converter os homens a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Mas, logo que Paulo começou a fazer a sua defesa, Galho voltou-se para os acusadores dele e disse: olhem aqui, judeus. Se isso fosse um caso envolvendo algum crime, eu seria obrigado a escutar vocês. Mas, já que é simplesmente uma questão de sentido de palavras e nomes de suas leis judaicas, cuidem vocês mesmo disso. Eu não estou interessado e não serei juiz dessas coisas. E ele os expulsou da sala do tribunal. Então, a multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou do lado de fora do tribunal. Porém, Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo viaja acompanhado de Priscila e Áquila. Versículo 18. Paulo permaneceu muitos dias depois disso em Corinto. Então despediu-se dos irmãos e navegou para a costa da Síria, levando Priscila e Áquila com ele. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça devido a um voto que tinha feito. Ao chegar ao porto de Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila enquanto ia à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que permanecesse por mais alguns dias, porém ele achava que não podia perder tempo.
Eu voltarei se for da vontade de Deus, prometeu ele. E aí partiu de Éfeso. A escala seguinte foi o porto de Cesareia, de onde ele subiu para a igreja de Jerusalém para saudá-la. E então navegou para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, ele partiu e viajou por toda a região da Galácia e Frígida, em visita a todos os irmãos, animando e ajudando todos os discípulos a crescer no Senhor. Versículo 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Ele era um admirável pregador e mestre da Bíblia. Era bem instruído no caminho do Senhor. Falava com entusiasmo e ensinava de modo correto a respeito de Jesus. Embora tivesse conhecido apenas a respeito do batismo de João. Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo pregar na sinagoga, o convidaram a ir à sua casa. Então, explicaram com mais detalhes o caminho de Deus. Apolo estava querendo ir para Acaia, e os irmãos animaram o jovem a isso. Escreveram aos crentes de lá, pedindo que o recebessem. Quando ele chegou lá, foi grandemente usado por Deus para fortalecer a igreja, porque rejeitava com coragem, em discurso público, todos os argumentos dos judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Glória a Deus. A Priscila e Áquila ficaram lá em Éfeso, sabe? E eles ajudaram muito Paulo quando estava na prisão. Então agora nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui, né? Do versículo 1 ao 11, nós vamos falar primeiro, né? Corinto era o centro político e comercial da Grécia, superando Atenas em importância. A cidade tinha fama de grande iniquidade e imoralidade. Um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor e da guerra, fora construída na grande colina, atrás da cidade. Nessa religião popular, as pessoas adoravam a Deus dando dinheiro ao templo e participando de atos sexuais como prostitutas do templo, do sexo feminino e também masculino. O pecado encarnado, né, gente? Em Corinto, Paulo encontrou um desafio, uma grande oportunidade ministerial. Posteriormente, ele escreveria uma série de cartas, como eu falei, né, aos coríntios, em que lidava em parte com os problemas de imoralidade. Duas dessas cartas são as cartas de 1º e 2º Corinto, né? Foi o que eu falei antes da gente começar o estudo, né? No versículo 2 e 3, todos os meninos judeus aprendiam uma profissão e tentavam ganhar um sustento. E Paulo, quando era criança, ele aprendeu a fazer tendas, sabe? A cortar e a costurar o tecido, feito de pele de cabra. Vocês já pensaram? É muito difícil, né? De modo a formar tendas. As tendas eram usadas para alojar soldados, por isso essas tendas podem ter sido vendidas ao exército romano. Com essa profissão, Paulo podia ir para onde quer que Deus o enviasse, levando consigo seu meio de sustento. Né? A palavra que significa fabricante de tendas em grego também era usada para descrever uma pessoa que trabalhava com couro. Né? Então é muito bom a gente ter uma profissão. Tipo assim, eu sou cabeleireira. Onde quer que eu for, eu posso trabalhar, sabe? E uma vez eu viajei, nós tivemos um retiro da igreja e eu não tinha dinheiro, eu só tinha o dinheiro que eu juntei da passagem, né? E chegou lá, eu fui tirando sobrancelha, fazendo tranças nas irmãs que estavam lá na hora dos cultos, e Deus me abençoou tanto que eu já estava pagando lanche para os outros. Amém? Então, Paulo, ele tinha de onde tirar o sustento dele. Aqui, onde ele chegava, ele ia fabricar a tenda e vendia, aí ele tinha como viajar para outro lugar, certo? E aí no versículo 6,
Paulo disse aos judeus que ele já tinha feito tudo para eles, mas eles não queriam aceitar Jesus, ele estava livre do sangue deles, que recaísse sobre a cabeça deles. E como Jesus ensinou os apóstolos, lembra? Quando ele enviou eles, ele falou para eles, se alguém rejeitasse, não quisesse ouvir, sacudia o pó da roupa, do chinelo e deixasse. Então, no versículo 10, o Senhor deu uma visão para o Paulo. Não vai embora, não. Tem pessoas nessa cidade que eu amo e eu preciso alcançar elas. Então, Cristo disse a Paulo que ele tinha muitas coisas em Corinto. Às vezes, a gente pode se sentir sozinho, isolado. A gente vai fazer alguma coisa que o Senhor mandou e às vezes as lutas são tantas, os levantes são tantos na nossa vida, a tribulação é tanta que a gente quer desistir. Mas a gente tem que esperar. Deus dá a direção para nós, amém? Especialmente quando a gente vê pecado, imoralidade, iniquidade ao nosso redor. A gente fala, meu Deus, isso não tem jeito. Mas eu vou te contar uma coisa. Aquele que criou o céu e a terra, que manda em tudo, ele tem jeito para tudo, sabe? E mesmo que a gente for perseguido, a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus. Normalmente, há outras pessoas no nosso bairro, na nossa comunidade, outras pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. E se a gente orar, Deus vai nos conduzir até a ela. Amém? Até a elas. E aí no versículo 11, entre outras pessoas que tornaram cristãs como Coríntio, se inclui Febe, né? A Cencreia, depois a gente vai ver isso lá em Romanos 16:1. Cencreia era a cidade portuária de Corinto. Tércio, a gente vai ver isso lá no Romanos também, quando na última a carta de Romanos, ele manda saudação para eles. Gaio, Estefanas e a sua família, e Fortunato e Acaico. Todos esses se converteram e foram pessoas que ajudaram muito na obra de Deus. Amém? E durante esse período de 1 ano e meio, ele permaneceu lá em Corinto. Paulo estava na igreja ali, ele escreveu, depois que ele foi embora, ele escreveu também, lá de Corinto, ele escreveu as cartas para Tessalônica. A 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense. Embora Paulo tivesse estado em Tessalônica durante um breve período, ele mandou cartas, e a gente pode ver lá no capítulo que nós acabamos de ler, o 17, do 1 ao 5, que ele passou por lá. Mas ele elogiou os crentes de lá por sua obra de amor, por sua forte fé, pela resistência inspirada pela esperança, encorajando-os a permanecer longe da imoralidade. Paulo lidou com as tendas da salvação, com os temas da salvação, do sofrimento e da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda dele. E ele diz para eles, continuem a trabalhar arduamente. Às vezes a gente passa por tanta luta que a gente pensa até em desistir. Mas o Senhor nosso Deus vai nos fortalecer. Amém? E vai nos ajudar a caminhar. Aonde quer que Ele mandar, a gente vai. E vamos fazer a vontade do Senhor. Só que a minha Bíblia, sabe, de estudo, ela é cronológica. Então, ela é como foi escrita. Então, nesse momento que Paulo estava lá, ele escreveu cartas para Tessalônica. Então, as cartas estão aqui. E agora eu vou continuar lá estudando o versículo 12, né? Galho era o governador de Acaica. Já pensou? Em 51 depois de Cristo. E irmão de Sêneca, o filósofo. Ele se tornou cônsul em 55 depois de Cristo. Paulo foi acusado de promover uma religião não aprovada pela lei romana. Essa acusação era equivalente à traição. Paulo não estava encorajando a obediência a um rei humano que não fosse César. Nem estava falando contra o Império Romano. Em vez disso, ele estava falando do reino eterno do Senhor Jesus. E quando aquele homem escutou aquilo, ele entendeu o que estava acontecendo, né? Aí no versículo 14 até o 16, essa foi uma importante decisão judicial para a transmissão de boas novas no Império Romano. O judaísmo era uma religião reconhecida sobre a lei romana.
Enquanto os cristãos fossem vistos como parte do judaísmo, a corte se recusava a ouvir casos apresentados contra eles. Se eles tivessem afirmado ser uma nova religião, poderiam facilmente ter sido declarados ilegais pelo governador, né? Na verdade, Galho estava dizendo: eu não entendo toda a sua terminologia, os detalhes da teologia. Lidem vocês com esta questão. Então, continuando, né? No versículo 17, Crispo foi o líder da sinagoga, mas ele e sua família se converteram e se uniram a ocupar o lugar lá ajudar o Paulo, né? A multidão poderia ter sido de gregos, dando vazão ao seu sentimento contra os judeus, por provocarem um tumulto, ou poderia ter sido incluído alguns judeus. De qualquer forma, eles açoitaram Sóstenes por não tratar o caso com rigor e por deixar que a sinagoga pior do que estava antes. Uma pessoa chamada Sóstenes é mencionada em 1 Coríntios 1:1, depois a gente vai ver. E muitos acreditam que esse era o mesmo homem, com o tempo se converteu e se tornou companheiro de Paulo. Amém? Agora nós vamos estudar o versículo 22, né? Lá no versículo 22 fala que ele foi para Cesareia e depois ele subiu para Jerusalém, né? Esse versículo assinala o fim da segunda viagem missionária de Paulo. Quando acabou a segunda, ele voltou para casa, né? Mas só que ele voltou trabalhando. Às vezes a gente está numa missão, vai fazer alguma coisa, depois a gente quer descansar, né? Mas ele fez que nem o Senhor Jesus. Ele continuou. A gente vê aqui, ó, e que o início da terceira viagem, que durou de 51 a 56 depois de Cristo, foi a terceira viagem, né? Deixando a igreja de Antioquia, sua base de operação, Paulo seguiu para Éfeso, mas pelo caminho revistou. Olha, ele saiu de lá, passou em Éfeso, deixou, né, os irmãos que estavam com ele, revisou as igrejas da Galácia, da Frígida. O ponto principal dessa viagem foi uma prolongada permanência de 2 a 3 anos em Éfeso, antes de voltar a Jerusalém. Paulo também visitou crentes na Macedônia e na Grécia. Glória a Deus, né? A gente precisa visitar aqueles irmãos que a gente falou da palavra de Deus para eles muito tempo, ver como que eles estão na fé, orar pela vida deles, né? Aí no versículo 24 ao 26, Apolo tinha ouvido apenas que João Batista dissera sobre Jesus. Ele não sabia do batismo de Jesus. Aí o que aconteceu? Priscila e Áquila falou de Deus para eles, falou de Jesus, que Jesus ressuscitou, falou do batismo do Senhor Jesus. E logo ele creu e começou a ajudar, sabe? Por isso que eu falo, tem muitas pessoas em outros apriscos que nos convém agregar. O que quer dizer isso? Pessoas que conhecem a Deus, que têm fé no Senhor, mas eles não conhecem toda a verdade da palavra de Deus. E agora você está conhecendo toda a verdade da palavra de Deus. Isso pode aumentar seu entendimento para você servir o Senhor como o Senhor quer. Amém? Então, quando ele chegou lá, ele ficou instruindo em Éfeso, né? E depois ele ficou lá na Macedônia um pouco. Então eu quero falar para vocês que quando o Senhor me chamou, a minha filha tinha 5 meses e eu era espírita, eu frequentava um centro e foi um irmão na minha casa e ele me falou da palavra de Deus, ele me contou toda a vida dele e falou que ele também era espírita. E até aquele momento eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus. Lembra que eu falei para vocês que eu queria dar meu testemunho? Irmãos, depois que aquele irmão falou para mim as coisas de Deus, eu achava que estava fazendo as coisas, estava servindo a Deus, só que eu fumava, eu bebia, eu fazia tudo que o mundo faz. Olha para vocês uma coisa. Quando aquele irmão me anunciou Jesus, eu perdi a noite de sono. Eu pensei que eu ia ficar louca. Por quê? Porque naquele momento eu trabalhava no centro espírita, eu era média, e aqueles espíritos começaram a falar na minha cabeça a noite inteira.
e aquele irmão falou para mim orar. E eu comecei a dobrar meu joelho e orar. Só que eu tinha que orar alto, para mim não ouvir aquelas vozes. E o Senhor converteu meu coração. E o Senhor me colocou um temor tão grande, que eu achava assim, sabe, Deus mudou a minha vida, mudou a minha vida. Então, quando eu falo para vocês que quando a gente coloca a palavra de Deus na vida da gente, é o Senhor que vai limpando, o Senhor foi me limpando, Ele foi tirando o vício da minha vida, foi tirando o desejo de fazer as coisas que não agradavam a Deus, e eu comecei a fazer a vontade de Deus e servir o Senhor. E desde então, eu já vi muitos milagres. Eu vi a irmã Gina saindo lá do tanque batismal. Ela entrou aleijada numa cadeira de rodas, pessoas segurando ela. Eu vi ela sair andando, pulando de alegria, falando em línguas, que o Senhor selou ela dentro lá daquele tanque. Eu vi o Senhor curar a Jussara. Eu vi milagres demais. Eu vi o Senhor curar a irmã Marta, que a minha filha era pequenininha, e nós fomos fazer uma visita para ela. E a Cíntia levantou a voz em oração e nem sabia falar direito e falou: Senhor, naquele dia, Senhor, que o Senhor encontrou aquela mulher que estava cheia de sangue. Ela falou desse jeito, ela orou, eu não esqueço disso. Senhor, ela tocou em ti e a virtude do Senhor curou ela. Solta a virtude na irmã Marta. E a irmã Marta estava acamada, muito doente. Essa irmã pulou dessa cama e estava cheia de saúde na mesma hora. Então, o nosso Deus não mudou. Sabe que Paulo estava revendo aqui os irmãos, trabalhando na obra. Vai trabalhar na obra de Deus. O Senhor Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Antes, ele estava falando: você está preocupado com o que você vai comer, o que é que você vai vestir, onde você vai morar? Ele falou: olha os lírios do campo, que eles não trabalham, olha as aves do céu, olha Salomão. Aí depois ele fala, o Senhor Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O papai cuida de nós, o Senhor se importa conosco, amém? Então, irmãos, nós terminamos o estudo de hoje. Eu oro para que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria, que o Senhor abençoe suas mãos, que tudo que você tocar seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.